Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao Drone Physics. Só para constar aqui, são 11 horas da noite. Vamos gravar a aula 11 horas da noite. Fazer o quê, né? Beleza, vamos lá. Modelo de camada do núcleo, né? Então, a primeira pergunta que vocês devem fazer é por que eu vou falar de outro modelo para o núcleo? Eu já não descrevi o núcleo como uma gota líquida, onde cada nucleon dentro do núcleo representa uma molécula dessa gota, né? Já não tem várias propriedades, não temos a fórmula semi-empírica de massa, que é um sucesso, né? A fórmula de Bethe-Weizsäcker. Por que eu vou querer descrever um modelo de uma maneira diferente, né? Então, a questão é que modelos, né? Como o nome diz, é um modelo, né? O modelo não é a realidade. E todo modelo físico tem uma limitação, tá? A menos que seja uma teoria que a gente chama de um modelo padrão. Mas até um modelo padrão é um modelo, né? Por exemplo, o eletromagnetismo, a gente acredita que aqui ele é certo, né? O modelo da gota líquida, a gente acredita que ele aproxima bem as coisas, mas a gente sabe que no fundo ele não é a verdade, né? E o modelo de camadas, no fundo, a gente sabe também que ele também não é a verdade. Mas ele é útil, ele faz previsões, né? A gente quer o quê? A gente quer descrever o que a gente enxerga e fazer previsões, ou seja, estou vendo o núcleo desse jeito aqui, né? Consigo descrever ele? Consigo. Primeira coisa que o modelo tem que fazer é isso. E se eu der um peteleco no núcleo, o que acontece? Eu vou lá, faço as contas, depois eu dou o peteleco no núcleo, né? O peteleco no núcleo, e vejo se o que eu calculei e o que está acontecendo bate. Se bater, o modelo é bom, né? E o modelo, né, da gota líquida, ele apresenta... Qual é o principal problema do modelo da gota líquida? É no cálculo do B sobre A, né? Você lembra da fórmula semi-empírica de massa, né? Ela falava que, né, nossa energia de ligação tinha um AV vezes um A, menos uma correção devido ao termo superficial, menos blá, 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 blá. Eu lembro que tinha mais ou menos um delta aqui, né? Que está relacionado com o termo de pareamento, né? Então, se você dividir isso tudo por A, né? Se você dividir isso por A, você vai ter o quê? B sobre A, que é a energia de ligação por nucleon, né? Então, você tem aquele famoso gráfico, né? Que eu já passei 1000 vezes, né? Ele é muito importante, né? Que é esse aqui, né? Então, esse é o B sobre A em função de A. Então, o modelo da gota líquida prevê uma forma, né? Para energia de ligação por nucleon. E aí você vai nos laboratórios e faz experiências, né? Você tenta arrancar nucleons de dentro do núcleo, né? Basicamente é isso, para cada um dos seus isótopos e isóbaros, né? Que você calcula, e ver se a energia que você está usando é realmente a energia calculada pelo modelo da gota líquida, né? E aí você tem esse resultado aqui, ó. Então, o resultado que a gente tem é esse aqui, né? O que esse gráfico está dizendo? A linha contínua aí, né, é o modelo da gota líquida, fórmula semi-empírica de massa, né? Essa linha contínua aqui que eu estou fazendo em verde. Cada um desses pontinhos que você está vendo aí, né, só para mostrar aqui que é a linha contínua. Cada um desses pontinhos que você está vendo é um valor experimental, tá? E o que você repara aqui? Se você repara que existem alguns pontos, ó, aqui, aqui nem tanto, mas aqui com certeza, e aqui mais ainda, né? Esses pontos que eu circulei aí, eles apresentam uma energia de ligação por nucleon maior, né, do que calculada, né? E essa distribuição não é completamente aleatória, né? Demorou-se um tempo para perceber, mas ela estava relacionada com o número ou de prótons, ou de nêutrons, ou dos dois, né? Então, ó, aqui, ó, sempre quando o N for 28, ou o Z for 28, aqui os dois, ou o N for 50, ou o Z for 50, né? Presta atenção, eles repetem esses números. Ou o N for 82, ou o Z for 82, né? Ou o N for 126, esse também é outro número. Sempre quando esses números aparecem, o estado fica mais ligado do que a média,
tá? Então, esses são chamados de números mágicos, tá? Em física nuclear, são chamados de números mágicos, né? Então, são números mágicos que o núcleo deve ter de uma determinada espécie, ou de prótons ou de nêutrons, tal que faz a energia de ligação ficar maior, ou seja, o átomo fica mais estável, ele fica mais ligado, né? E isso não pode ser explicado pelo modelo da gota líquida, por isso que a gente precisa de entrar em outro modelo, né? Então, esse modelo aqui, a ideia é fazer um modelo de camadas. O que eu quero dizer com isso? É completamente análogo aos modelos de camadas do núcleo atômico, né? Então, você tem a camada K, a camada L, a camada M, lembra? 2, 8, 18, 32, 32, 18, né? Cada um das camadas, ela suporta um certo número de elétrons, né? Na química lá, né? Ou isso aqui na verdade é física atômica. Cada um das camadas tem um certo número de elétrons. Então você tem certos números, né, de elétrons que tem sempre camadas fechadas. Por exemplo, 2. 2 é o átomo de hélio, né? Porque a primeira camada só cabe 2. A segunda camada será quando tiver 10, né? Esse é o outro átomo, eu não sei qual é, mas é um gás nobre. Na verdade, toda vez que tem camadas fechadas, nós temos gás nobre, né? O que são os gás nobres? Eles são tão estáveis que eles não se interagem, né? Dificilmente eles fazem ligação química. Então, 10 é justamente quando eu tenho 2 mais 8, né? O próximo vai ser 10 mais 18, que vai ser 28, né? Cada um dos elementos químicos que tem esses números de elétrons, né? Eles estão lá na última fileira da nossa tabela periódica, que são os gases nobres. Eles são os elementos mais estáveis, mais inertes, né? Ou seja, arrancar elétrons deles é mais difícil, né? Ou colocar outro elétron lá também, isso acaba perturbando e não sendo o estado fundamental. O núcleo também, ele se imagina a mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa. Existem camadas no núcleo. Então, a gente vai pensar que o núcleo é mais ou menos igual o átomo, né? Só que orbitando numa órbita, né, 100 mil vezes menor, né? Por isso que a ordem de energia é tudo muito, muito exagerado, né? Você está em raio gama em vez de trabalhar com eletronvolts, no máximo quiloeletronvolts, a gente trabalha com mega eletronvolts. Então a gente vai imaginar o núcleo exatamente igual a um átomo. Tem vários nucleons orbitando um aos outros, né? Não tem os elétrons orbitam o núcleo, os nucleons orbitam um aos outros e eles formam camadas, né? E eles formam camadas exatamente igual. E toda vez que eu tiver em camadas fechadas, né, eu tenho um número mágico, né? Que são esses colocados aqui: 28, 50, 82. Antes do 28 tem o 20, tá? Então, toda vez que eu tiver em camadas fechadas, eu tenho um número mágico, né? Então, o que vai definir uma camada ser fechada ou ser aberta, né? Quando a gente vai ver depois ali, né? Mas quando a gente calcular o nível de energia, né? Pensa na energia aqui, né? Então, a gente calcula os níveis de energia. O sistema é quantizado, né? Então, vai ter níveis de energia diferente. Então, aqui é o primeiro nível, aqui é o segundo nível, aqui é o terceiro nível, aqui é o quarto nível. Então, toda vez que eu tiver um gap de energia, ou seja, diferença de energia de um nível para o outro muito grande, né, muito maior em comparação às outras transições normal, né, a gente considera que a gente está numa camada fechada, tá? E o modelo de camadas do núcleo, ele tem uma diferença fundamental com o modelo da gota líquida, que é o seguinte: o modelo da gota líquida é um modelo de muitos corpos. Eles têm que ser muitos corpos, né? A gente viu lá que um termo da força atrativa depende puramente do volume, né? Então, o que a gente viu no desenho lá, né? Cada partícula aqui interage com várias outras partículas ao redor, né? Aí tem o termo de superfície, justamente devido ao fato que aqui fora do núcleo não tem partícula, né? A força coulombiana, né? Então, cada um dos prótons interage com todos os outros prótons lá dentro,
né? Então, o modelo da gota líquida é um modelo de muitos corpos, ou seja, é um modelo no qual a interação, você não pode considerar um corpo interagindo, você sempre tem que considerar que o corpo está interagindo com todos ao seu redor, é isso, né? Então, o nucleon interage com todos os nucleons ali ao seu redor. O modelo de camadas, não, o modelo de camadas diz o seguinte: os nucleons aqui dentro, eles fazem um campo de fundo, V, né? Vai ter uma forma para esse V ali. Então, os nucleons eles fazem um campo de fundo, e cada um dos nucleons aqui dentro interage somente com o campo de fundo, tá? Tipo a gente, né? Eu estou aqui na Terra, né? A gravidade me puxa para baixo e não deixa eu sair voando no espaço. Então, eu estou interagindo com o campo de fundo gravitacional que é provocado por toda a massa da Terra. Eu não fico calculando a minha interação gravitacional com a minha estante, com o meu cachorro, com o petróleo que está ali embaixo, com a nuvem, né? Eu considero só todos eles juntos, formam um plano de fundo, e eu interajo com esse plano de fundo. Funciona que é uma maravilha. Imagina que loucura seria se a gente fosse calcular a gravidade devido a todos os objetos separados, né? Então, o modelo de camadas é parecido com o que a gente faz com a gravidade. O modelo da gota líquida é um modelo puramente de muitos corpos, né? Você não pode desconsiderar as interações com tudo que está à sua volta, né? Quando o modelo de gota líquida, quando o modelo de camadas apareceu, não se acreditava que ele poderia funcionar. Por quê? Imagina um núcleo da ordem de 10 a menos 15 metros, né? Na ordem de 5 vezes 10 a menos 15 metros de raio, né? Cada um dos nucleons lá dentro tem um raio de mais ou menos 0,8 vezes 10 a menos 15 metros, né? Então, da mesma ordem de grandeza, né? É o contrário, é muito diferente do elétron, né? No elétron, você tem o quê? Você tem o tamanho do elétron, que é quase pontual, mas ele deve ser menor do que 10 a menos 19 metros. E ele está no espaço de 10 a menos 10 metros. Então, tem 9 ordens de grandeza aqui, né? Para caber elétron. Então, é muito fácil você imaginar que um elétron não enxerga o outro elétron. Tem muito espaço vazio, né? O átomo é isso, né? O núcleo petitinho, a eletrosfera ali, espaço vazio. Dentro do núcleo, você não pode falar muito de espaço vazio. Por quê? Porque o tamanho dos seus componentes e o tamanho do núcleo total, ele é muito parecido, né? Quase da mesma ordem de grandeza, né? Então, se imaginava-se que mais cedo ou mais tarde você teria que considerar um nucleon batendo no outro. Basicamente é isso, né? Você não pode considerar um plano de fundo. Ele vai ter que bater um no outro, né? Por que isso não acontece? Tá? Isso não acontece por causa da mecânica quântica, né? E do nosso querido, agora já familiarizado, depois de tanto falar, imagino que vocês já estejam bem familiarizados com o princípio da exclusão de Pauli. Ou seja, 2 férmions, que tem spin meio, não pode ocupar o mesmo estado. Vamos imaginar que quando você tem só 4 nucleons, né? 4 nêutrons, por exemplo. Um aqui, aí outro aqui, né? Então, você tem um nêutron com spin para cima, outro para baixo. A primeira camada está fechada, então, obrigatoriamente, na segunda camada, você tem mais 2 nêutrons. Por que eu não posso considerar aqui esse nêutron, eu vou chamar esse de 1, né? E o nêutron da direita eu vou chamar de 2. Por que eu não posso considerar que o nêutron 1 bate no nêutron 2? Né? Porque se o nêutron 1 batesse no nêutron 2, né, estão lá orbitando, imagina que um bate no outro. Ia ter uma transferência de energia do nêutron 1 para o nêutron 2, certo? Colisão, pensa lá em colisão, física 1. Né? Então, uma bola de boliche bateu na outra bola de boliche, então essa perdeu o momento, a outra ganhou o momento. Conservação do momento, conservação de energia. Então, se um bater no outro aqui, por exemplo, um bate no 2, o 2 vai para uma camada mais acima, né? Ele ganhou energia. Ele vai ganhar a energia da colisão. O nêutron 1 deveria perder energia, né? Conservação de energia, se não ganhou, tem que perder. Se ele perder energia, ele deveria descer de camada, né? Lembra que a energia em mecânica quântica é quantizada, né? Mecânica quântica, quantização. Ou seja, valores discretos, não pode assumir qualquer valor.
Só que o átomo, o nêutron 1, não pode perder energia, porque se ele perder energia, ele deveria ir para a camada de baixo. Mas a camada de baixo já está ocupada, né? Princípio da exclusão de Pauli. Né? Então, pelo princípio da exclusão de Pauli, mais o fato dos níveis de energia serem quantizados, não pode ter colisão de nêutrons. Mesmo todos eles estando muito pertinhos, pensa na gota líquida ali, só para fazer uma analogia. Mesmo todos eles estando pertinho um do outro, quase encostando, eles são todos transparentes um ao outro. Um nunca interage com o outro. Eles são proibidos pela mecânica quântica de interagir. Isso é muito bacana, né? Aí você acha que isso aí é só uma teoria? Vai procurar uma coisa chamada anãs brancas. Sabe o que é uma anã branca? É uma estrela da massa do Sol, porém 1000 vezes menor. Imagina a gravidade estar ali. E outra, essa estrela você pode considerar que ela tem temperatura zero. Não é verdade, mas você pode considerar. Né? Porque quer dizer com isso? Quer dizer que a temperatura ela é muito baixinha perto do que necessitaria para usar a lei dos gases ideais, por exemplo, que PV é igual a nRT. Ou seja, se aumenta a temperatura, você teria uma pressão para impedir que essa estrela colapsasse. Então, mesmo da temperatura zero, essa estrela não colapsa. Sabe por quê? Porque ela vai colapsando, os elétrons vão todos indo para os seus estados mais fundamentais, por causa da alta energia lá, a gravidade puxa eles para baixo. Só que os elétrons em cima eles não podem colapsar para baixo, porque o estado de baixo já está ocupado, pelo princípio da exclusão de Pauli. Né? Então você tem um objeto da massa do Sol sustentado única e exclusivamente pelo princípio da exclusão de Pauli. Só para você ver o tanto que o princípio da exclusão de Pauli é poderoso. Tá? Então, modelos de camadas, apesar dos nêutrons estarem todos muito próximos, um não enxerga o outro. De fato, todos eles interagem somente com um campo de fundo. Tá? Então, essa é a diferença. Então, ele é um modelo individual. Você considera uma partícula subjeta a um campo de fundo. Né? Aí depois você coloca outra partícula sujeita a outro campo de fundo. Né? Cada vez que você vai botando mais partículas, vai mudando esse campo de fundo. Né? Então é um modelo de partículas individuais. O que acontece com uma não afeta as outras. Ao contrário do modelo da gota líquida, que é um modelo exclusivamente de muitos corpos. Ou seja, você não pode desconsiderar a interação com seus vizinhos. Tá, beleza. Como é que funciona então esse modelo de camadas? Eu vou considerar que cada um dos nucleons estão sujeitos a um potencial desse tipo aqui. Ó. V é igual a menos V0, porque ele é atrativo, sobre 1 mais a exponencial, né, da distância, R pequeno, menos tamanho do núcleo, sobre um parâmetro A qualquer aqui. Tá? Então, essa é a forma do potencial. Tá? Esse potencial é chamado de potencial de Wood-Saxon. Tá? Por que Wood-Saxon? Porque foi um cara chamado Robert Wood e outro chamado David Saxon que propôs esse nos anos 50. Né? De fato, deixa eu dar uma olhada aqui. Olha que bonitinho que eu achei na internet. O artigo original do Robert Wood e do David Saxon propondo aqui ó, o nosso querido potencial. Tem um termo aqui imaginário, mas você pode apagar ele aqui, tá? Tá o V de R aí, ó. Então aqui está a física nascendo, o potencial de Wood-Saxon nascendo em maio de 54, ó. É muito bacana ver a física nascer, né? Pra gente entender por que os caras pensavam, né? Do jeito que pensava na época, né? É bom entender um pouco de contexto, né? Beleza. Agora, o que você faz com esse potencial de Wood-Saxon? Você resolve o que a gente chama de equação de Schrödinger, tá? Equação de Schrödinger. Que nada mais é que a equação F igual a ma de Newton, só é, porém, para mecânica quântica. Tá? Ela que vai dar todos os estados quantizados. Né? Então, ela é o análogo das leis de Newton para mecânica quântica. Quando você resolve essa equação, você obtém já de maneira quantizada, ou seja, discreta, os níveis de energia. Tá? Então, vamos primeiro desenhar o potencial de Wood-Saxon. O potencial de Wood-Saxon ele parece muito com o posto quadrado, né?
Lembra do poço quadrado? O poço quadrado é assim, simplesmente assim. Ó. Chega aqui, tá? Isso, né? Então, vale 0, depois tem uma queda brusca. Né? Essa queda brusca, elas têm que lembrar sempre que é uma descontinuidade, né? Então, essa linha aqui não existe, né? Isso aqui é uma descontinuidade. Então, daqui ela passa direto para cá. Né? O potencial de Wood-Saxon, ele suaviza isso, né? Porque o potencial não pode apresentar descontinuidades. Quem fez eletromagnetismo, todo mundo fez, né? Vai lembrar disso, né? Então, ele simplesmente faz assim, ó. Ele vem aqui, e depois ele começa a decair. Depois ele fica mais ou menos constante. Então, um é parecido com o outro, né? Só que esse aqui não tem descontinuidades, então ele é um potencial mais físico e evita problemas, né? Toda vez que você tem descontinuidade potencial, você pode criar problemas, né? Então, agora você resolve a equação H aplicado em psi é igual a ele aplicado em psi. Isso aqui são cats. Né? Essa é a equação da mecânica quântica, né? Com o que é o H? H é hamiltoniano que chama, né? Nada mais é que energia. A energia cinética, T, mais a potencial, V. Onde a potencial é isso aqui. É o potencial de Wood-Saxon. Tá? Aí você usa regras de quantização. Qual que é a regra de quantização? Q, vírgula, P é igual a I, H cortado. Essa aqui é chamada de comutador. Usa essas regras de comutação. Aplica esse operador aqui, né? Esse aqui é um operador linear, né? Então, lembra de álgebra linear? Álgebra linear, um dos ramos dele, você tem as álgebras quânticas, que também são chamadas de álgebras de Lie, tá? Álgebras de Lie. Então, você pode procurar na Wikipédia as álgebras de Lie aí, quem quiser estudar mecânica quântica. Então, você resolve isso aqui. Eu não vou resolver, tá? Não precisa se preocupar. Esse curso é semi-conceitual. Estou explicando mais ou menos como é que você faz, né? E eu nunca fiz e nunca vou fazer. Isso é muito difícil. Tá? Isso é para quem trabalha nesse assunto, não é o assunto que eu trabalho. Trabalho com outras coisas. Aí você vai ter uma equação hipergeométrica, né? Pergunta para os seus professores de matemática o que é uma equação diferencial hipergeométrica. Aí eles vão te dar uma resposta lá ou não. Talvez eles nem saibam também. Tá? E aí, resolvendo essa equação diferencial hipergeométrica, você tem os níveis de energia. Tá? Aí você tem os níveis de energia lá bonitinho. Esse é o nível do estado 1. Cada um tem um certo degenerescência. Degenerescência é o seguinte. Quantos estados diferentes, né, têm a mesma energia? Tá? Isso é degenerescência. O estado fundamental, que é o de mais baixa energia, em geral, ou não é degenerado, ou seja, só tem um estado com aquela energia, ou ele é 2 vezes degenerado. Os outros estados mais excitados, eles costumam ter degenerescência de... Aí cresce, né? 6, 8, 10, 20. Quanto maior o nível, maior o número principal, maior a degenerescência dos estados. Aí você vai ter os níveis de energia lá bonitinho. E aí você vai ter os níveis de energia fazendo isso aqui, ó. Então, o potencial de Wood-Saxon, quando você resolve a equação de Schrödinger, ele vai te dar esses gaps, né? Ele vai falar para você, aqui esse valor de energia vale 1, esse vale 2, esse vale 3, porém esse aqui já vale 7, aí esse vale 8, esse vale 9. Então você consegue reconhecer esses gaps. Aí você fala, pô, quantas partículas cabe aqui? Aqui cabe 2, aqui cabe 3, aqui cabe mais 3. Então, 8. 8 é um número mágico, né? Então, se eu tiver um núcleo com 8, por exemplo, nêutrons, ou 8 prótons, que seja, esse núcleo vai ser bem mais estável do que um que tenha ou 7 ou 9, tá? Então, você vai ter os números mágicos, né? De fato, vamos olhar no livro quais são os números mágicos. Como eu falei, estamos precisando resolver, isso é tabelado. Então, está aí, né? Quando você resolve a equação de Schrödinger, tem aqui a resolução para o potencial infinito, que é o potencial quadradão, o potencial de Wood-Saxon e o potencial de Wood-Saxon mais o termo de spin-órbita, que eu vou comentar na próxima aula. Na verdade, eu vou parar a aula por aqui, que essa aula está ficando grande. Na próxima aula, a gente já começa comentando esse resultado aqui, beleza? Então, nos vemos lá.